Uma produção de Contos Te Conto, Memórias de Orion. Meu nome é Eva, e esta é a história de como descobri que minha alma não é da Terra. Tudo começou com sonhos. Sonhos que me levavam para um lugar chamado Caelis, um planeta distante na constelação de Orion. Eu me via em outro mundo, um lugar de beleza incomparável, mas também de grandes desafios e aprendizados espirituais. Desde criança, eu me sentia diferente. Havia algo em mim que não se encaixava, uma sensação de não pertencer. Eu olhava para o céu estrelado e sentia uma conexão inexplicável, como se as estrelas me chamassem para casa. Mas eu não sabia o que isso significava, até que os sonhos começaram. Nos sonhos, eu era Lirena, uma habitante de Caelis. Lá, nossa sociedade era avançada em muitos aspectos, principalmente na ciência e tecnologia. Vivíamos em harmonia, mas ao mesmo tempo, enfrentávamos nossas próprias falhas e desafios evolutivos. E era nesse contexto que eu, como muitos outros, fui escolhida para o exílio. Se está gostando da história, dê o like e fortaleça o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e acompanhe todos os nossos contos. O exílio não era um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado e evolução. Nós, os exilados de Caelis, fomos enviados à Terra para desenvolver qualidades que nos faltavam: humildade, compaixão e a capacidade de superar adversidades. Mas ao reencarnarmos aqui, perdemos a memória de nossa origem, para vivermos plenamente a experiência humana. Crescendo na Terra, eu sempre tive uma mente científica, buscando respostas para o universo. Mas dentro de mim, havia também uma busca espiritual, um desejo de entender não apenas o mundo ao meu redor, mas também o que estava dentro de mim. E esses sonhos começaram a trazer respostas. A cada noite, eu aprendia mais sobre Caelis e sobre mim mesma. Eu via nossas cidades, nossas florestas exuberantes, e nosso povo, seres em constante busca pelo conhecimento. Mas também via nossos erros, nossas falhas, que eventualmente levaram alguns de nós como eu ao exílio. A princípio, eu resistia a essas revelações. Era difícil aceitar que eu era mais do que apenas uma mulher da Terra, que minha alma tinha origens em outro mundo. Mas quanto mais eu lutava contra essa ideia, mais os sonhos me mostravam, me convenciam da minha verdadeira natureza. Compartilhei essas experiências com meu amigo Lucas, um astrônomo, que estudava fenômenos astronômicos e espirituais. Ele me falou sobre o livro Os Exilados de Capela, e como minha história se assemelhava à do livro. Ele me ajudou a ver que eu não estava sozinha, que havia muitos outros como eu. Ele me sugeriu uma sessão de regressão, então decidi fazer. Durante a regressão, as memórias de Caelis se tornaram mais claras e mais vívidas. Eu vi minha vida em Caelis, os desafios que enfrentei, o meu desencarne e o momento da decisão junto aos mentores de vir para a Terra. Aceitar que eu era um espírito exilado mudou tudo. Comecei a ver minha vida na Terra como uma missão, uma chance de crescer pessoalmente e contribuir para o desenvolvimento deste planeta. Eu tinha conhecimentos de Caelis e comecei a usar isso para ajudar as pessoas ao meu redor. Eu me tornei uma ponte entre dois mundos. Ensinava sobre ciência, mas também sobre espiritualidade. Mostrava como a harmonia entre os dois poderia levar a uma vida mais plena e significativa. Os sonhos continuaram, cada um revelando mais sobre minha vida em Caelis e minha missão na Terra. Eu via os erros que cometemos em Caelis, como o orgulho e a arrogância nos levaram ao exílio. Eu entendia que essas lições eram cruciais para evitar que eu e a humanidade terrena repetissem os mesmos erros. Eu comecei a trabalhar com projetos ambientais, educacionais e dar palestras, compartilhando minha história e os conhecimentos de Caelis.
falando sobre a importância do equilíbrio entre o material e o espiritual, sobre como nossas ações afetam o universo à nossa volta. Aos poucos, percebi que minha missão ia além de apenas compartilhar conhecimento. Era também sobre vivenciar e demonstrar esses ensinamentos. A Terra era meu campo de aprendizado, e cada desafio era uma oportunidade de crescer e ajudar os outros a crescerem também. Os sonhos de Kaelis se tornaram menos frequentes, mas cada um trazia uma lição importante. Eu aprendi a valorizar cada momento na Terra, a ver a beleza nas pequenas coisas, a entender que cada pessoa que eu encontrava tinha algo a me ensinar. Nas raras noites em que eu visitava Kaelis nos meus sonhos, não era mais com um sentimento de perda ou saudade. Era com um sentimento de gratidão e realização. Kaelis me ensinou muito, mas foi na Terra que esses ensinamentos ganharam vida e significado. Minha jornada não era só sobre redenção ou aprendizado, mas também sobre preparar a Terra para um futuro melhor. Eu sabia que o destino de Kaelis não era único e que a Terra poderia enfrentar desafios semelhantes se não mudássemos nosso caminho. Lucas se tornou um parceiro nessa jornada, apoiando minhas iniciativas e compartilhando suas próprias descobertas. Juntos, exploramos novas formas de integrar a sabedoria antiga com a ciência moderna, buscando caminhos para um futuro mais harmonioso. Em minhas palestras, eu não falava apenas como uma cientista ou uma espiritualista, mas como alguém que vivenciou a união desses dois mundos. Minha história era um exemplo de que é possível transcender as limitações materiais e espirituais para crescer além das expectativas. E em momentos de reflexão, eu refletia sobre o significado dessa jornada. Não era apenas sobre o que eu havia trazido de Kaelis, mas também sobre o que eu estava deixando na Terra. Cada ação, cada palavra, cada ensinamento era uma semente plantada para o futuro. O mais surpreendente dessa jornada foi perceber como ela afetou as pessoas ao meu redor. Alguns se sentiram inspirados a buscar suas próprias verdades. Outros começaram a questionar suas próprias realidades. De uma forma ou de outra, eu estava provocando mudanças. E então, em um sonho final com Kaelis, eu vi o planeta não como ele era, mas como ele poderia ser. Um mundo transformado, renascido das cinzas de seus erros passados. Era uma visão de esperança, um lembrete de que nenhum erro é tão grande que não possa ser redimido. Ao acordar desse sonho, eu soube que minha jornada estava longe de acabar. Talvez nunca realmente terminasse. Mas cada passo que eu dava era um passo em direção à luz, tanto para mim quanto para a Terra. E enquanto olhava para o céu noturno, eu sabia que Kaelis estava lá, observando e aprendendo conosco, assim como nós aprendemos com ele. Minha vida na Terra não era apenas um exílio, era uma missão, um presente, uma oportunidade de crescimento e contribuição. Eu era Eva, a filha de Kaelis, mas também a filha da Terra, uma ponte entre estrelas e corações, entre passado e futuro, entre ciência e espírito. E essa era a minha verdadeira essência e o meu verdadeiro propósito. E essa é a minha história. Minhas memórias de Orion. Qual é a sua?